Relato de terror. O manequim da madrugada. Eu nunca fui muito supersticioso, mas algo aconteceu comigo que até hoje me faz questionar o que é real e o que não é. Meu nome é Carlos, tenho 28 anos e trabalho nas lojas Marisa há 4 anos. Sempre fiz de tudo um pouco lá dentro, mas minha função principal é cuidar do estoque e montar as vitrines. Trabalhar até tarde nunca foi um problema para mim, até a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira e a loja estava um caos. Era troca de coleção e tínhamos que substituir quase todas as roupas da vitrine. Como sempre, eu me ofereci para ficar até mais tarde e terminar o trabalho. Eu preferia a calma do turno da noite, sem clientes perguntando por promoções ou colegas interrompendo. Por volta das 22h30, os últimos funcionários foram embora e fiquei sozinho na loja. Fechei a porta principal e me dirigi ao estoque para pegar as peças novas que seriam colocadas nos manequins. O silêncio da loja à noite era algo que eu gostava e temia ao mesmo tempo. Era tranquilo, mas tinha um peso estranho, como se o lugar estivesse vivo de alguma forma. Depois de algumas horas, arrumando as vitrines, fui ao fundo do estoque para buscar um manequim novo. Esse era um dos mais antigos da loja, feito de fibra de vidro, com detalhes incrivelmente realistas. Unhas pintadas, feições bem definidas e uma textura que quase parecia pele humana. Ele sempre ficava guardado no canto mais escuro, coberto por um pano velho, porque ninguém gostava de usá-lo. Diziam que dava azar, mas eu nunca levei isso a sério. Enquanto tirava o pano do manequim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não sei explicar porquê. Talvez fosse o olhar vazio, mas parecia que aquele manequim estava me encarando. Dei de ombros e o levei para a vitrine. Quando terminei de vestir o manequim com uma peça nova, percebi que havia esquecido os sapatos no estoque. Fui buscar. Foi questão de 1 minuto, talvez 2. Quando voltei, ele estava virado. Achei estranho, mas imaginei que poderia ter me atrapalhado ao colocá-lo. Ajustei novamente, mas algo no ar começou a mudar. A loja, que antes estava silenciosa, agora parecia cheia de sons abafados, como sussurros ao longe. Tentei ignorar. Continuei arrumando a vitrine, mas a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Olhei de relance para o manequim. Não estava mais na mesma posição. O braço, que antes estava erguido em uma pose elegante, agora estava abaixado, como se estivesse apontando para mim. Gelei. É o cansaço, pensei, tentando me convencer. Respirei fundo e, com a mão tremendo, ajeitei o braço. Foi então que ouvi um estalo seco. Parecia vir de dentro do manequim. Recuei, mas continuei olhando fixamente para ele. Nesse momento, vi algo que me fez sentir um pânico que nunca havia experimentado antes. O manequim virou a cabeça lentamente em minha direção. Minha respiração travou e meu corpo ficou paralisado. Não era possível. Eu estava vendo coisas. Tinha que estar. Pisquei várias vezes, mas quando abri os olhos novamente, ele estava mais próximo. Eu não o tinha movido. Não podia ter movido. Comecei a andar para trás em direção ao estoque, mas tropecei em uma das caixas e caí no chão. Foi então que ouvi passos. Passos lentos, pesados, ecoando pela loja vazia. Eles vinham da direção do manequim. Levei alguns segundos para criar coragem e olhar novamente. Ele estava mais perto de mim, agora com a cabeça inclinada de lado, como se estivesse curioso. Não gritei, não consegui. Tudo o que fiz foi me arrastar para trás, até bater as costas na parede. Foi quando ouvi algo que me gelou até os ossos. Uma risada. Baixa, quase infantil, mas claramente vinda do manequim.
Ele não tinha boca, mas eu ouvia o som, como se estivesse ao meu lado. Fechei os olhos e comecei a murmurar qualquer coisa. Uma oração, um pedido de socorro, não sei. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. Levantei num salto e corri para a porta da frente, mas estava trancada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir o cadeado. Quando finalmente saí da loja, senti o ar fresco da noite bater no meu rosto, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. No dia seguinte, contei tudo para meu gerente. Ele riu e disse que eu estava exausto, que precisava de uma folga. Contei para alguns colegas e todos tinham uma história sobre aquele manequim. Coisas desaparecendo perto dele, barulhos inexplicáveis à noite. Mas ninguém nunca viu o que eu vi. Depois daquela noite, nunca mais fiquei sozinho na loja. Pedi transferência para outra unidade, mas até hoje, às vezes, sinto como se aquele manequim estivesse me observando de algum lugar. Como se ele ainda estivesse esperando por mim. Relato de um ex-funcionário das lojas Marisa. Eu nunca acreditei em histórias de terror. Sempre fui cético. Meu nome é Carlos e, há alguns anos, eu trabalhei como auxiliar de vitrine em uma unidade das lojas Marisa, aqui em Campinas, São Paulo. Minha rotina era tranquila, basicamente arrumar manequins, trocar roupas de mostruário e garantir que a vitrine estivesse sempre impecável. Mas foi ali, naquele ambiente aparentemente normal, que minha visão da realidade foi completamente abalada. Tudo começou em uma sexta-feira, perto do horário de fechamento da loja. O movimento estava reduzido e a gerente pediu para eu preparar os manequins para a nova coleção que seria exposta na manhã seguinte. O trabalho era simples: trocar as roupas, ajustar as poses e posicioná-los de acordo com o design da vitrine. Eu já tinha feito isso inúmeras vezes, mas naquela noite, algo estava diferente. Os manequins sempre me pareceram inofensivos, só pedaços de plástico moldados. Mas um deles, em particular, me incomodava. Ele ficava no canto direito da vitrine, próximo à entrada. Não sei explicar o porquê, mas aquele manequim tinha algo de estranho. Seus olhos pintados pareciam mais profundos do que os dos outros, e a forma como sua cabeça estava levemente inclinada me dava a sensação de que ele estava me observando. Enquanto removia as roupas do manequim ao lado, senti um calafrio subir pela espinha. Olhei rapidamente para o manequim estranho e juro que vi seus dedos se mexerem, como se ele tivesse tentado fechar a mão. Devo estar cansado, pensei, tentando rir da minha própria imaginação. Continuei o trabalho, mas a sensação de estar sendo observado não passava. Toda vez que me virava, tinha a impressão de que a cabeça do manequim havia mudado de posição. Quando comecei a trocar a roupa dele, tive que me forçar a não encarar aqueles olhos pintados. Ao levantar o braço do manequim para colocar uma camisa, senti uma resistência estranha, como se o plástico estivesse vivo. Foi aí que percebi algo que me deixou paralisado. A mão dele estava levemente fechada. Algo que eu sabia que não deveria acontecer. Os dedos dos manequins são fixos e imóveis, mas aqueles dedos estavam curvados, como se ele estivesse segurando algo invisível. Dei um passo para trás, meu coração disparado. Olhei ao redor, mas o restante da equipe já tinha ido embora. Eu estava sozinho na loja, apenas com as luzes da vitrine e o som distante do sistema de ar-condicionado. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Voltei ao trabalho, determinado a terminar o mais rápido possível. Mas então, enquanto ajustava a calça do manequim, senti algo que me fez soltar um grito. A cabeça dele girou lentamente em minha direção.
Não foi um movimento brusco, mas um giro lento e deliberado, como se ele estivesse me encarando de verdade. Eu caí para trás, derrubando uma arara de roupas. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer, mas tudo que eu conseguia pensar era que aquilo não era possível. Levantei-me tremendo e olhei novamente para o manequim. Sua cabeça estava na mesma posição de antes, como se nada tivesse acontecido. Pensei em ligar para a segurança, mas temia que rissem de mim. Decidi terminar o trabalho o mais rápido possível e ir embora. Foi então que ouvi um som fraco, como de plástico rangendo, vindo de trás de mim. Quando me virei, todos os manequins pareciam ter mudado de posição. Aquela noite foi um tormento. Saí correndo da loja, deixando a vitrine incompleta. Na manhã seguinte, voltei com a equipe, fingindo que nada tinha acontecido, mas não conseguia olhar para aquele manequim novamente. Poucos dias depois, pedi demissão. Até hoje, evito passar na frente daquela loja. Não sei se o que vivi foi real ou fruto de algum surto, mas a lembrança daqueles olhos e daquele movimento continua me perseguindo. Sempre que conto essa história, sinto arrepios. Não sei se eram apenas pedaços de plástico ou algo mais. Relato de um funcionário anônimo. Os manequins. Eu nunca imaginei que algo tão simples quanto o meu trabalho pudesse se transformar em um pesadelo. Trabalhei por 2 anos como visual merchandiser nas lojas Marisa. E era minha responsabilidade cuidar das vitrines, organizar os manequins e garantir que tudo estivesse atraente para os clientes. Era um emprego comum, sem grandes emoções, até aquela noite que me marcou para sempre. A loja ficava em um shopping de médio porte, em uma cidade que prefiro não mencionar. O turno da noite era sempre mais calmo, e eu gostava disso. Com menos pessoas circulando, eu podia trabalhar sem interrupções. Era uma sexta-feira, pouco antes do Natal, e a gerente havia pedido que eu ajustasse a vitrine principal para a campanha de fim de ano. Os manequins estavam ali, como sempre. Rígidos, sem vida, apenas formas humanas de plástico. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava até então. Enquanto trocava a roupa de um dos manequins, percebi algo que me deixou desconfortável. Ele parecia gasto, de uma forma que eu nunca havia notado antes. As articulações tinham marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado dobrar os braços ou as pernas com força excessiva. A pintura dos olhos estava descascando, o que dava a impressão de que eles me observavam. Eu ri nervosamente e continuei. Mas conforme a noite avançava, comecei a sentir uma presença, algo que não fazia sentido. Era como se eu não estivesse sozinho ali. Olhei em volta algumas vezes, mas a loja estava completamente vazia, exceto pelos manequins. Foi quando ouvi o primeiro som. Era um leve estalo, como plástico se movendo. Vinha de um dos manequins do fundo da vitrine. Tentei ignorar, convencido de que era apenas o ar-condicionado. Mas então, o som se repetiu, mais alto desta vez. Eu me virei e juro por tudo que é mais sagrado. A cabeça de um dos manequins estava ligeiramente inclinada para o lado, olhando diretamente para mim. Isso não é possível, pensei. Me aproximei, tentando provar a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Segurei a cabeça do manequim e a reposicionei, mas senti algo estranho. A superfície do plástico estava fria, mais fria do que deveria estar, quase como gelo. Voltei para a vitrine, tentando ignorar o incômodo, mas a sensação de estar sendo observado ficou mais intensa. Toda vez que eu me virava, tinha a impressão de que os manequins haviam mudado de posição,
mesmo que só um pouco. E então, aconteceu algo que me fez largar o trabalho por alguns minutos e sair correndo para respirar. Enquanto ajustava a blusa de um dos manequins, senti uma pressão na minha mão. Olhei para baixo e vi que os dedos do manequim estavam levemente fechados em volta da minha mão. Gritei e puxei minha mão com força, derrubando o manequim no chão. O som do impacto ecoou pela loja. Mas o que mais me assustou foi o que vi quando ele caiu. A cabeça dele rolou para o lado. Mas antes de parar completamente, parecia me encarar, mesmo imóvel. Eu já estava tremendo, mas ainda precisava terminar o trabalho. Não queria perder o emprego. E, sinceramente, achava que estava tendo algum tipo de alucinação por conta do cansaço. Peguei o manequim caído e o reposicionei. Assim que o coloquei no lugar, senti um arrepio correr pela espinha. Um reflexo na vitrine chamou minha atenção. Não era o meu reflexo, mas o de um manequim que estava atrás de mim. Ele parecia estar olhando para mim, mesmo que não fosse possível. Respirei fundo e me virei devagar. Mas tudo estava como antes. Ou quase. Quando finalmente terminei, estava tão apavorado que mal consegui fechar a loja. No dia seguinte, quando contei à gerente o que havia acontecido, ela me olhou com uma expressão estranha, como se soubesse de algo. Você não é o primeiro a dizer isso, ela disse hesitante. Os manequins. Algumas pessoas dizem que sentem algo perto deles. Mas não se preocupe, é só imaginação. Pedi demissão 2 semanas depois. Não consegui mais trabalhar lá. Até hoje, sinto calafrios ao ver manequins em vitrines, especialmente à noite. Eu não sei se o que vivi foi real ou fruto de algum tipo de surto. Mas juro que aqueles manequins estavam vivos de alguma forma. Se você trabalha em uma loja assim, tome cuidado. Às vezes, coisas que parecem inofensivas podem esconder algo terrivelmente errado. Meu nome não importa, mas o que vivenciei enquanto trabalhava nas lojas, Marisa, mudou completamente minha percepção sobre o que é real e o que está além da compreensão humana. Minha função era simples. Organizava o estoque, vestia os manequins e os posicionava nas vitrines. Sempre achei que seria um trabalho monótono, mas seguro. Isso até a noite em que tudo mudou. Era uma quinta-feira comum. A loja havia fechado e eu estava sozinho no setor de estoque. Meu supervisor havia pedido que eu trocasse as roupas de alguns manequins para uma promoção especial que começaria no dia seguinte. O estoque estava silencioso, exceto pelo som abafado do ar-condicionado. Levei os manequins para a sala de arrumação, onde os desmontava e os vestia. Já estava habituado ao peso estranho e à rigidez plástica deles. Mas naquela noite havia algo diferente. Enquanto colocava um vestido em um manequim feminino, senti uma leve pressão nos meus ombros, como se alguém tivesse se inclinado atrás de mim. Virei-me instintivamente, mas não havia ninguém. O silêncio ficou mais pesado. Tentei ignorar o incômodo, mas comecei a notar algo perturbador. Os olhos do manequim pareciam estar voltados para mim. Isso era impossível, já que eles não tinham expressão nem movimento. E ainda assim, juraria que antes estavam direcionados para outra parte da sala. Continuei meu trabalho, tentando me convencer de que era apenas cansaço. Mas, enquanto movia um manequim masculino para o depósito, ouvi um som claro de passos atrás de mim. Um calafrio percorreu minha espinha. Tranquei a porta do estoque, verificando que estava sozinho. Quando voltei, o manequim que eu havia posicionado na mesa de trabalho estava em pé, perfeitamente equilibrado, me encarando. O choque me fez soltar um grito abafado.
mas não havia explicação lógica para aquilo. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse esquecido de colocá-lo deitado. Mas como ele poderia estar tão perfeitamente posicionado? Relutantemente, aproximei-me dele. Enquanto eu tocava para recolocá-lo na mesa, senti a textura de plástico parecer estranhamente quente, como pele humana. Soltei-o imediatamente e ele caiu de forma desajeitada no chão, como deveria ter acontecido desde o início. Fui até a sala de segurança para revisar as câmeras, mas para meu espanto, elas estavam desligadas naquela área desde cedo. Nenhum registro, nenhuma prova do que eu estava vivenciando. O ápice do horror ocorreu quando terminei de arrumar as vitrines. Ao voltar para o estoque para apagar as luzes, encontrei os manequins que já estavam vestidos dispostos em um círculo, com as cabeças levemente inclinadas para baixo, como se me observassem. Eu não os havia deixado daquela forma. A energia no ambiente era sufocante, e o ar parecia vibrar, carregado de algo invisível, mas inegavelmente presente. Tentei mover um deles, mas a sensação de calor retornou. Dessa vez acompanhada por uma leve resistência, como se ele estivesse tentando se firmar no chão. Corri para fora da sala, trancando-a e me recusando a voltar. Passei a noite inteira sem dormir, e no dia seguinte, relatei apenas que não me sentia bem e precisei sair mais cedo. Não contei a ninguém sobre o que vi. Sei que não acreditariam, e sinceramente, nem eu acreditaria se não tivesse presenciado. Desde aquela noite, evito trabalhar sozinho no estoque. Sei que há algo errado com aqueles manequins, algo que vai além da nossa compreensão. Eles não são apenas pedaços inanimados de plástico. Algo habita neles, algo que não consigo explicar. Não estou aqui para convencer ninguém, mas afirmo com convicção. O sobrenatural existe e, às vezes, ele se manifesta nos lugares mais inesperados. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.